nós somos o grupo 14, formado por Graciele, João Pedro e Viviane. Eu sou a Graciele e vou começar falando um pouquinho a respeito de produto interno. Então, o que eu tenho aqui em produto interno? Se eu tenho um vetor x com n termos e um vetor y com n termos, todos pertencentes aos reais, aplicando no exemplo aqui, se x for 1 e 2 e y 3 e 5, a multiplicação entre eles, o produto, vai me resultar o quê? O vetor 1 de x vezes o vetor 2 de y soma com vetor 2 de x vezes vetor 2 de y. E aí, fazendo a continha, a gente chega em 13. E o mesmo acontece quando a gente transforma para matrizes colunas, por exemplo. Eu tenho uma matriz coluna de n termos, uma matriz y do vetor y de n termos. Então, x vezes y vai ser x transposta vezes y. Então, um exemplo aqui para ficar mais claro. X vale x como matriz 1 e 2 e y 3 e 5. Então, fazendo a transposta de x, eu fico com uma linha aqui, 1 e 2, e a coluna de y mesmo, 3 e 5. Fazendo a multiplicação, 1 vezes 3 mais 2 vezes 5, eu chego em 13, que é o mesmo resultado que eu obtive lá em cima, certo? Agora, ainda em produto interno, mas falando um pouquinho das propriedades. O que a gente tem aqui? A primeira propriedade. X vezes y, mesma coisa que y vezes x, a propriedade comutativa, Aquela regrinha matemática básica. A ordem dos fatores não altera o produto. AB, se x que multiplica y mais e é igual a x vezes y mais x vezes e. Eu faço uma distributiva aqui, E aí chego nisso. Na C, se eu tenho alfa multiplicando x vezes y, o que eu posso fazer? Posso botar o alfa para fora e multiplicar x e y normal, ou posso deixar o x para fora, inverter e multiplicar o alfa e o y. Mesma questão da ordem não alterar, a ordem dos fatores não alterar o produto. Na D, eu tenho x vezes x. O que isso quer dizer? Como eu tenho x vezes x, então quer dizer que eu tenho um módulo de x elevado ao quadrado. Por quê? Porque não pode ser negativo, sempre vai ser maior que zero, porque está elevado ao quadrado. E por isso o módulo. Mesmo que seja negativo, negativo elevado ao quadrado vai dar positivo, por isso maior que zero. E o módulo de x vai ser igual a zero, se somente se x for igual a zero. Na propriedade E, eu tenho que o módulo de alfa vezes x é o quê? O módulo de alfa vezes o módulo de x. Eu posso separar em módulo, claro, os dois. Na propriedade F, eu tenho que o módulo de x vezes y é menor que o módulo de x vezes o módulo de y, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz. E na propriedade Z, eu tenho que o módulo de x mais y é menor ou igual ao módulo de x mais o módulo de y, que essa é a desigualdade triangular. Então, explicando melhor agora a base ortogonal e ortonormal com os exemplos. Então, o primeiro passo vai ser o quê? Verificar se os vetores são base. Então, como que a gente faz isso? A gente coloca eles em linhas e faz o escalonamento para verificar se é a combinação linear um com o outro. Então, dados esses vetores aqui, fazendo o escalonamento, a gente viu que não chegou em nenhuma linha nula. Isso quer dizer que eles não são combinação linear. Então, eles estão ok, a gente vai poder usar eles. O segundo passo vai ser verificar se são bases ortogonais. O que isso quer dizer? Para ser base ortogonal, o produto escalar tem que ser igual a zero. Fazendo a continha aqui, a gente chega em zero. Então, confirma que são bases ortogonais. E agora que a gente já viu que são bases ortogonais e base ortonormal, será que elas são também? Para saber, para uma base ser ortonormal, o que tem que acontecer? Tem que ser base ortogonal, ou seja, o produto escalar tem que ser zero, como a gente viu ali para base ortogonal. E a norma dos vetores tem que ser 1, dos vetores da base tem que ser 1. Então, o que acontece? Fazendo aqui a norma do vetor x, primeiramente, o que a gente encontra?
raiz de 5, que é o quê? Diferente de 1. Então, a gente já viu aqui, ó, que esse não é uma base ortonormal. Não precisa nem calcular do y, que tá aqui, porque o que acontece? Para ser ortonormal, a norma dos vetores das duas bases, dos dois vetores de base, tem que ser 1 nos dois. Se no x já não é, nem preciso calcular o do y. Então, recapitulando aqui, o que é a norma de um vetor que eu fiz ali é o quê? Por exemplo, aqui um vetor 1 e 1. Eu pego a primeira entrada de um vetor vezes a segunda entrada de um vetor, coloco na raiz e os dois ao quadrado. Isso vale para n termos, como está aqui. Então, esse de 1 em 1 seria o quê? Seria a raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é a primeira entrada de x ao quadrado mais a segunda entrada de x ao quadrado. Isso aqui daria raiz de 2. Então, assim que a gente calcula a norma de um vetor. E recapitulando, então, para ser base ortogonal, o produto escalar tem que ser igual a 0. E para ser base ortonormal, a norma dos dois vetores da base tem que ser igual a 1.